Olá! Nessa aula, vamos resolver a questão 23 do processo seletivo do ano de 2016 para os candidatos que desejam ingressar no Colégio Técnico Industrial. Bom, a questão diz o seguinte: o senhor Afrânio, ele tem duas lojas. A loja matriz, que foi a primeira loja que ele inaugurou, e tem a filial, abriu em outro lugar, em outra cidade, isso também não nos interessa. Essas duas lojas, a matriz e a filial, elas foram abertas em anos diferentes. Bom, há 7 anos, é interessante falar desse pedacinho do enunciado. Há 7 anos, já se passaram 7 anos, ok? Bom, há 7 anos, o tempo de existência da filial, era igual à metade do tempo de existência da matriz. Bom, hoje, em 2015, se não tivesse essa informação, não chegaríamos no gabarito correto que o colégio nos apresentou. Então, hoje, em 2015, a soma dos tempos de existência de ambas é igual a 50 anos. Então, devemos tomar um cuidado para montarmos as duas equações para resolvermos essa questão 23. Vale lembrar que essa questão trata-se de sistema de equações com duas incógnitas, e duas equações. Bom, existem 3 métodos para resolver um sistema: o método da adição, o método da comparação e o método da substituição. Nesse caso, nós vamos usar o método da adição. Bom, chamaremos então de M para a matriz, M para a loja matriz, e chamaremos de F a filial. Mas só que M e F corresponde ao tempo de existência hoje, e não há 7 anos atrás. É até redundante e até errado eu dizer 7 anos, há 7 anos atrás. Mas me perdoe o professor de língua portuguesa, mas eu acredito que fica mais fácil de entender. Bom, então M menos 7 é o tempo de existência da matriz há 7 anos. E F menos 7 é o tempo de existência da filial há 7 anos já passados, tá? Bom, vamos montar então o nosso sistema. Começando aqui pelo hoje. Hoje, em 2015, a gente vai usar esse 2015 no final da resolução. A soma dos tempos de existência de ambas, ou seja, se eu somar o tempo de existência da filial e da matriz, resulta em 50 anos. Agora vamos para o passado. Há 7 anos, o tempo de existência da filial, que era F menos 7, era igual a metade, então a gente vai dividir por 2 a metade o tempo de existência da matriz. Tempo de existência da matriz, M menos 7. E aí nós temos as duas equações do nosso sistema de equações. Como eu disse,
nós vamos utilizar o método da adição para resolver essa questão do CTI do ano de 2016. Somarmos, o método da adição consiste em somarmos as duas equações. Porém, perceba na equação 2 que eu não tenho como eliminar uma variável, tá? Nesse caso, nós devemos eliminar a variável m, porque a questão pede: é correto afirmar que a filial foi aberta no ano de... A gente vai ter que descobrir qual foi o ano de inauguração da filial. Antes de usarmos então o nosso sistema, vamos tratar a equação 2. Equação 2, então, f menos 7 é igual a m menos 7 dividido por 2. Bom, aqui, por causa da igualdade e por causa da operação inversa, que aqui é divisão, quando passamos para o outro lado, utilizamos a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, vai ficar 2, que vai multiplicar o f menos 7, igual a m menos o 7 aqui. Logo, a gente vai aplicar aqui a propriedade distributiva. 2 vezes o f vai dar 2f. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 7 dá 14. Portanto, 2f menos 14 é igual a m menos 7. E aí, do mesmo modo da primeira equaçãozinha aqui, vamos isolar as letras. O f aqui já está no primeiro membro. Aqui, esse m ele é positivo. Quando ele passa para o outro membro da equação, ele vai ficar negativo. Então, menos m igual. Cuidado com esse menos 7. Ele já está no segundo membro. Então, eu não posso sumir com esse sinal de negativo. O menos 14, quando passa, troca de membro, troca de sinal, ele vai ficar positivo, mais 14. 2f menos m é igual a 14 menos 7. Tenho 14, perdi 7, vou ficar com 7. E aí a gente encontrou uma equação equivalente à dada inicialmente. Então, olha só. F mais m é igual a 50, que é a primeira equação. Nós não modificamos. E aí, 2f menos m igual a 7, que é a nossa segunda equação. Logo, quando eu utilizar a adição para resolver esse sistema, a variável m, que corresponde ao tempo de existência da matriz, será anulada. Olha só, aqui f e 1f, quando eu somo as duas equações, eu fico com 3f's. Somando aqui mais m com menos m, vai se anular essa variável. Não há necessidade de escrever mais 0m aqui, porque o m foi anulado. Bom, 50 mais 7 dá 57. Logo, nós encontramos o valor 57 dividido por 3, ou seja, o tempo da filial. Quando nós dividimos aqui 57 por 3, nós encontramos 19. Aí você observa nas alternativas A, B e C, e não tem 19, tem o ano. É óbvio, tá? Por quê? Porque a filial, ela tem 19 anos de existência. E a pergunta não é essa. A pergunta é: em que ano a filial foi fundada? Então, a gente vai pegar o ano de hoje, que para o exercício corresponde ao ano de 2015, e a gente vai subtrair 19 anos
de existência da loja filial. Fazendo então essa subtração, nós chegamos ao ano de 1996, vai emprestar aqui 15, tira 9, é 6. O 0 não tem nada para emprestar, vai emprestar da milhar aqui, vai ficar 1. O 10 que vai virar 9 para emprestar para o zerinho. 10 tira 1 é 9, abaixa o 9 e o 1. Portanto, o ano de inauguração da filial foi o ano de 1996. Portanto, a alternativa A. Com isso, chegamos à resposta correta, a alternativa A. Valeu, obrigado!